PCD, pessoa com deficiência, tem estabilidade? Sim ou não? E eu vou contar para vocês por que eu fui demitido do Santander sendo PCD depois de quase 9 anos de trabalho. Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Tudo na paz? Quem fala aqui é o Vini Placa, redes sociais na descrição. Então pessoal, como eu disse, como eu falei no começo do vídeo, eu trabalhei por 8 anos e 6 meses, para ser mais exato, como PCD no Santander. Para quem não conhece, nós, pessoas portadoras de necessidades especiais, qualquer uma, pode ser cadeirantes, pode ser deficiente físico, pode ser deficiente auditivo, pode ser deficiente cerebral e pode ser deficiente visual. E pode ser deficiente físico, que é deficiente motor também, né? Pode ser até pessoas que não têm um dedo assim, que nem nosso amigo Luiz Inácio da Silva. Pode ser enquadrado como PCD se ele quisesse trabalhar como PCD. Então, pessoal, eu entrei no banco em 2010 num projeto que o banco contratou 150 PCDs para poder fazer um curso de 6 meses. Eu fiz o curso de 6 meses, fui alocado para dentro de uma agência bancária, aonde eu sou deficiente visual, aonde eu só enxergo 20%. Tive muitas dificuldades para me adaptar dentro de uma agência bancária, principalmente pela correria, e me deixaram como caixa numa agência pequena na Fradique Coutinho, aqui em São Paulo. Na época ainda não tinha linha amarela com a estação Fradique Coutinho, então eu tinha que pegar 2 ônibus. O intuito do banco era contratar os PCDs e tentar realocar o mais próximo possível da sua casa, ok? Vamos dizer assim que eu gostei de trabalhar na agência, mas eu estava me sentindo um pouco um peixe fora d'água, porque eu percebi que não era para mim. Aí me realocaram para o crédito imobiliário, onde eu fiquei o restante da minha jornada. Mas aí eu falo para vocês, quando eu passei para o crédito imobiliário, eu fiquei trabalhando por cerca de 2 anos, 6 horas. Depois eu fui promovido para analista, na época. E porque eu sempre me esforcei, e eu acho que assim, as pessoas não devem se apoiar em suas limitações, em suas deficiências, porque desse jeito as pessoas não vão te dar oportunidade mesmo. E eu, como enxergando pouco, sempre procurando querer fazer mais, colando na mesa de um, colando na mesa do outro, perguntando para um, perguntando para outro, eles foram percebendo que eu tinha sede de conhecimento e eu conseguia fazer muitas das coisas em uma velocidade bem menor, tá, gente? Uma velocidade bem menor, mas eu conseguia fazer sem dificuldade as coisas. Em menor escala, mas conseguia. Então eu falo assim, bom, se o Vinícius com 6 horas consegue fazer 5, então se ele ficar 8 horas, ele vai conseguir fazer 8, 9. E era mais ou menos isso. Mas a minha função na época era cadastramento de pastas e atualização no sistema. É mais essa parte de imputar dados, digitalizar, conferir digitalização e tal. É mais um tampo operacional. Mas já que o setor que eu trabalhava era no setor de imobiliária, a tecnologia foi aumentando e esses trabalhos mais operacionais ficaram obsoletos, porque foram entregues esse trabalho operacional para o próprio cliente se servir. Então, tipo assim, o próprio cliente se autosservia, se cadastrava, atualizava sua renda e tudo mais, e esse trampo não começou a ser mais utilizado pelos funcionários, e sim pelos próprios clientes. O que aconteceu? Muitas das minhas funções elas foram extintas, salvando poucos setores da parte de imobiliária que ainda tinha esse trampo mais operacional. E foram me passando trabalhos mais complexos, coisas que me exigiam um pouquinho mais da minha visão e um trampo mais, vamos dizer assim, comercial, que é algo que eu não tinha. Eu posso te falar que eu não tinha toda essa habilidade comercial na época. E pelo fato de eu não ter a habilidade comercial e
eu não tinha muito controle, vamos dizer assim, eu não tinha muito conhecimento com planilhas nessa parte de, vamos dizer assim, a programação da planilha, fazer as coisas mais programadas e mais calculadas, mais sofisticadas, vamos dizer assim. Eu dependia muito da ajuda das outras pessoas, e para você poder trabalhar em crédito imobiliário você precisa de um certificado chamado CA600 e tem o CA900, da mesma forma que dentro de agência tem o CIPA10, CIPA20. E eu não tinha essa certificação porque até então eu tinha o respaldo do RH falando que PCD não era obrigatório ter esse tipo de certificado. Porém, eles viam como algo primordial para você ter, porque se você trabalha no setor de imobiliária, você tem que ter o conhecimento prévio e detalhado, tipo um especialista no tal. E ter todos os colaboradores com o certificado e ter sem, também pode ter pesado contra. Fora isso, eu tive erros de planilha, erros de formatação, e-mails que eu não mandei de forma muito cordial, talvez tenha prejudicado eu ter saído. E também o meu setor, que é um setor voltado a repasse, ele estava se sistematizando demais e comercializando demais, e a parte operacional estava entrando em extinção, vamos dizer assim, e acabou eu ficando sem muito o que fazer. E só que existiam outros setores, mesmo dentro da parte de imobiliária, que eu poderia estar lá, que eu já estive fazendo uma vivência um tempo atrás, e eu sei que esse trampo operacional ainda não tinha morrido. E eu fui demitido, vamos dizer assim, por pequenos erros e por não ter o que fazer. E também eu considero que quando eu comecei, vamos dizer assim, que eu comecei com um salário tal e depois de 9 anos eu passei para o salário 2, 3 tal, porque tem os reajustes, né, anuais. Então, a mesma pessoa que era contratada com o mesmo cargo que eu, ganhando 40%, 50% menos do que eu, fazendo o dobro de mim, tem áreas dentro da parte da imobiliária mesmo, do crédito, né, voltado à imobiliária, que ainda tem muito trabalho operacional ali. E ele está ativo até hoje. E eu ainda tenho conhecidos que falam que o movimento da área operacional lá é muito grande. Então, fica mais ou menos meu pedido de, vamos dizer assim, meio que de tristeza e meio de desabafo com vocês, é porque, poxa, é um funcionário PCD, deficiente visual, que trabalhava duro, que se esforçava pela empresa, fazia coisas, nunca faltei, nunca peguei um atestado. E eu me preocupava com a instituição, sabe? Eu me preocupava demais, eu vestia a camisa da instituição. Aí eu sou desligado e falo que eu vou aprender mais tendo outras oportunidades no mundo, porque eu já absorvi toda o que o Santander tinha para me oferecer. Eu já fui absorvido, todas as informações já foram absorvidas por mim e eu não tinha mais como crescer ali dentro, porque eu já cresci nesses 9 anos, vamos dizer assim, quase 9 anos, né? E vamos dizer assim, eu não acho que existe tantas áreas. Eu estou estudando marketing, tem área de marketing. Eu fiz RH, não concluí, mas fiz, tem área de RH, tem área de riscos, tem área de operações, tem área de publicidade, né? Tem tanta área dentro do banco para poder colocar. E aí são o que? 38 mil funcionários, 40 mil funcionários ali, para 5% das vagas serem destinadas a PCD. Sempre está tendo demissões, sempre pessoas estão saindo, sempre está precisando de vagas, e mandar uma pessoa embora, eu não posso falar que não foi bom, porque eu conheci a minha namorada, que é chinesa. Graças a eu ter saído do banco e ter tido tempo de poder visitá-la, que ela estava fazendo um intercâmbio aqui e eu tinha mais tempo para passar com ela. Eu sou grato a isso. Mas eu estou
8 meses fora do mercado, procurando, fazendo universidade, com vagas aparecendo para mim, para eu ganhar 20%, 30% do que eu ganhava lá, praticamente nem quando eu trabalhava 6 horas, eles estão me oferecendo um salário menor do que esse. Então, vamos dizer assim, as coisas estão complicadas. E tirar um funcionário que fazia bastante pela empresa, vestia a camisa da empresa, sabe? Por 9 anos, vamos dizer assim, eu pretendia me aposentar e eu saí. Então, o que eu falo para vocês é que não tem estabilidade, PCD não tem estabilidade. Eu acho que as únicas empresas que dão estabilidade para você são órgãos públicos. E ainda depende muito, porque o metrô, por exemplo, CPTM, esses não têm estabilidade. Então, são alguns órgãos públicos que te dão uma certa estabilidade, alguns não. Então, você vai ter que fazer o seu máximo, você vai ter que agradar o seu chefe, seus superiores e torcer para te deixar lá dentro, senão você não vai ser bem reconhecido ali. Eu não falo assim, eu tô fazendo um vídeo para todo mundo ter furo do Santander, porque a minha conta ainda é do Santander. Eu tenho ainda dinheiro no Santander que eu investi, tá lá bonito, tô deixando lá, não pretendo tirar. Eu não tenho nada para reclamar do Santander, nada, velho. Mas eu só coloco assim que eu poderia ter sido testado em outros lugares, né? Um banco com 40 mil funcionários, aí é para quem é Santander, tá, gente? Tem Torre, tem Casa 1, tem Casa 2, tem Casa 3, né? Esses são os prédios administrativos. Tem prédio no Conjunto Nacional, tem prédio na Brigadeiro, tem prédio em Santa Cecília, tem lugares, né, para readequar a pessoa, né? Mas foi decidido em tirar, né, cortar a cabeça da pessoa. Como eu disse, eu não tenho nada para reclamar porque eu comecei no banco com 19 anos. Meu primeiro emprego, então vamos dizer assim que até o responsável pela minha demissão falou a verdade, que eu poderia crescer mais no mundo, porque o mundo tem mais a oferecer. Ok, eu não vou tirar a razão, mas eu também não vou tirar a razão dele poder ter tido me aproveitado em outro local, né? Me fazendo ter outras funções em outro prédio, pode ser, né? Mas não foi o que aconteceu. Eu fico um pouco chateado com isso, porque eu não sei qual foi o parâmetro, né, da pessoa me tirar. Uma pessoa que ficou quase 9 anos sem pegar um atestado, não fiz nenhuma cirurgia, não fiz nada, e literalmente eu me matava pela empresa. Eu fazia tudo porque eu sou um PCD, eu já não colaboro no mesmo nível e na mesma quantidade que os outros. Então eu tentava retribuir e compensar disso de todas as outras formas que eu podia. Então não foi por falta de trabalhar. Eu acho que eles sabem disso também. Não foi por falta de trabalhar. Porém, eu saí. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo tá falando sobre diversidade e inclusão social, que é um dos temas que eu gosto de falar. Na verdade, eu gosto de falar, porém eu tô pensando em alguns projetos futuros. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido, me deem sugestões de empresas que não foram tão legais com vocês e seus aprendizados. Coloca aí o que aconteceu com vocês, que eu vou ler todos os comentários, ok? Peço para vocês curtirem, por favor, por gentileza, compartilharem, por favor, por gentileza, se inscreverem também, por gentileza, se vocês assim quiserem, e me darem sugestões, por favor, de próximos vídeos, tá, gente? É muito importante. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.